Beleza. Então, esse é o nosso último seminário desse ano. Ainda vamos fazer um workshop no próximo final de semana. Bom, todo o trabalho que a gente tem feito nesses meses, nos nossos encontros, nos seminários, nas lives, tem como objetivo chamar a atenção das pessoas para elas mesmas, que elas se olhem, que elas se conheçam, que elas descubram aquilo que está incomodando, atrapalhando, deixando-as estagnadas, seja em estados emocionais ditos negativos e que são ruins mesmo, que paralisam, ou em comportamentos, atitudes, crenças, seja o que for, que esteja paralisando a pessoa. E chamar a atenção também para as suas qualidades, para as suas forças, para que elas consigam ter uma atitude proativa na sua vida. Ou seja, todo o nosso trabalho, o que está por trás dele é o conceito de autoliderança. Você se tornar líder da sua vida. Você, quando se torna o seu próprio líder, significa que você age com disciplina, que você é capaz de parar, pensar, tomar decisões no tempo adequado, se olhar, se cuidar, ter a sua vida nas suas mãos. É desse princípio que a gente partiu para conceber esses seminários. Então, quando a gente chega nesse momento, o que nós estamos imaginando? Que a pessoa tenha, que os participantes tenham se tornado realmente líderes das suas vidas. Então, eu volto para falar mais tarde, mas daqui a pouco. E agora, você vai falar com a gente, Igor? Isso mesmo. Você vai fazer a Bom, vou apresentação? transmitir. Eu vou dar permissão aqui, tá? Isto. Você pode... Agora você consegue apresentar, viu? Só um minutinho. Então, sejam todos bem-vindos. Quem está aqui agora, você também que pode estar vendo esse nosso último seminário de 2022. Nós estamos encerrando o edital de 2022. Então, que bom, aproveite, que seja valioso para você. Eu vou fechar o meu microfone também, e eu vou fechar meu vídeo, tá? Para não chamar atenção, para as pessoas prestarem Ok. atenção. Ouvir você É, e ver a sua apresentação. Ô, Igor, se você quiser, você pode abrir seu vídeo também para as pessoas te verem, ver quem está falando. E é depois. porque meu computador não tem Ah, tá. webcam. Ok, então tá. Então fique à vontade, o palco é seu. Estamos aqui para ouvir você. Minha tela tá transmitindo direitinho aí? Direitinho, direitinho. Beleza. Eu vou começar falando um pouco sobre a pirâmide de Maslow, que é um pouco sobre nós. Vou mostrar aqui. Essa pirâmide ela é dividida em 5 partes. A base, que é a fisiologia, acima a segurança, acima o amor e o relacionamento, em cima a estima e, por fim, no topo, as nossas realizações pessoais. Começando pela base, fisiologia, a gente tem a base como tudo aquilo que o nosso corpo necessita e nada mais. Respiração, comida, água, sono, homeostase, excreção. É tudo aquilo que nós precisamos em questão do nosso corpo e nada mais. Seja comer, são as coisas básicas da nossa fisiologia. Da nossa sobrevivência enquanto espécie, né? E da nossa sobrevivência individual, né? Sexo, Isso mesmo. porque para preservação da comunidade de pessoas, né? Preservação da espécie.
Respiração, comida, água, aí já são necessidades individuais. De qualquer maneira, são, como você disse, imperativos do corpo. Acima a gente tem a segurança, e já pensado na nossa fisiologia e que nosso corpo está recebendo tudo aquilo que é necessário para a sobrevivência, a segurança seria a segurança do nosso corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, da saúde, da propriedade. Seria a segurança daquilo que nós temos. Seria a segurança, como eu disse, do nosso próprio corpo em relação à violência, a outras pessoas, do nosso emprego, de manter o nosso emprego, de recursos, que poderia ser nossa renda, da moralidade, pensando em questões de civilização, de sociedade, da nossa família, da nossa saúde e da propriedade que nós adquirimos durante o tempo. Seria segurança de todos os bens e da nossa própria segurança que nós temos. Depois nós temos amor e relacionamento, que seria nossas relações com outras pessoas. A gente já viu a nossa base, que é a segurança daquilo que nós temos e dos nossos mínimos de sobrevivência. Agora a gente começa a pensar um pouco mais, conforme a gente vai subindo na pirâmide, em relações com outras pessoas. E ele através da amizade, da família e da intimidade sexual. Que é muito importante para a gente. Não adianta termos bens, seja esse nossa própria vida ou bens materiais, se nós não temos amigos, família, relacionamentos íntimos, se nós não tivermos relacionamentos com outras pessoas, perde um pouco do sentido da nossa vida e da nossa sobrevivência. Ai, que bom que a gente que a gente chegou nesse ponto aí, né? Você vê que sexo aparece aí da mesma forma que ele aparece lá no primeiro. Olha, no primeiro, a ideia é da sobrevivência da espécie. Primeiro, você precisa muito, 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 igual você falou, né? Comida, se manter vivo e manter a espécie viva. Então, eu já conversei com pessoas que moravam na rua para perguntar, mas você não tem medo? Ele tem medo, mas o que ele quer hoje, o que ele precisa nesse momento é de comida para poder sobreviver. Ele precisa de um cantinho e aí ele pode dormir em jornais. Ele tem ali o que ele precisa ali para garantir a sobrevivência física. Ele quer comida. O sexo no começo da humanidade, ele sempre representa isso, né? A preservação da espécie. Bom, a partir do momento que eu garanto a minha comida, que eu garanto que a minha espécie está preservada, agora sim, agora eu penso em segurança. Agora eu já tenho alguma coisa, eu quero uma casa. Antes, um cantinho qualquer, uma caverna me servia. Agora, eu já quero uma casa com a porta que eu possa fechar, com a janela que eu possa fechar, porque eu preciso agora de segurança. Ninguém vai pensar, eu quero segurança se não tem comida. Então, primeiro a segurança, depois a comida. Ó, primeiro a comida, depois a segurança. E aí, se a gente já tem ali, ó, a sobrevivência garantida, a gente já tem uma casinha, então agora a gente pode pensar, ir para o nível mais alto. Agora, a gente quer isso aí, né? Se antes o amor, lá, o relacionamento, lá na base, eu e o outro, a gente se junta, a gente fica mais forte aqui na nossa caverna, eu e o outro, a gente se junta e fica mais forte aqui no meu cantinho, com essa casinha de papelão, com esse cachorro, né? Por que os moradores de rua estão sempre com cachorros? Porque é a proteção que eles têm. Aí agora ele já está lá no terceiro nível da pirâmide de necessidades, são necessidades mais elevadas. Se lá no primeiro se ficava com outro ser de outro sexo, não existia muita questão do amor ali, era só sobrevivência da espécie. Porque é o imperativo do corpo. O corpo de uma pessoa procura o corpo de outra pessoa para que haja preservação da espécie, para que tenha filhos, para que tenha segurança ali, porque é mais um que vai estar com a gente, que vai trabalhar, que vão fazer as coisas. Aí, quando chega nesse nível do amor e relacionamento, aí a gente já está
ali com o nosso cantinho, com a nossa segurança, com o nosso emprego. Então, aí agora a gente quer poesia, e a gente traz poesia para a vida da gente. Agora a gente pode ter relacionamentos de amor, não mais relacionamentos de necessidade básica, do tipo, a família era importante no começo, para todo mundo ajudar a proteger o cantinho, para todo mundo trabalhar junto. O, o sexo era para sobreviver, para ter mais filhos, para que a gente tomasse conta disso aqui agora. Agora não, agora se quer intimidade. Agora se escolhe a pessoa com quem você está. E agora se faz poesia. Não é bonito, gente? Ninguém vai querer poesia e outras coisas se não tiver o básico da alimentação garantida, né? Como que o Maslow foi muito perspicaz quando ele fez essa leitura da nossa evolução. Ai, desculpa, Igor, às vezes eu me distraio e interrompo. Não, Vilma, pode ir completando. Pode continuar? Não, Pode é ir você. ponderando. Bom, como a Vilma falou, depois que a gente chega nesse ponto onde a gente já está com o nosso corpo saudável, alimentado, com as necessidades básicas, já pensou nos nossos bens, seja uma casa, na segurança daqueles bens que nós adquirimos, após isso, começamos a pensar um pouco em amor, em relacionamento, e depois nós estabelecemos esse tipo de relação de amizade, família, enfim, a gente vai para uma relação agora de estima. Depois que a gente já conquistou a sobrevivência, já conquistou um espaço seguro, já conquistou amor, relacionamento com outras pessoas, a gente começa a pensar na nossa própria estima. Que seria confiança, conquista, respeito aos outros, respeito dos outros. E isso a gente tem um pouco dessa. Depois que a gente já tem todas essas relações, como a Vilma disse, a gente pode talvez começar a pensar em poema, em escrever poema, a conquistar coisas diferentes, seja um cargo maior, seja mais amigos, seja uma relação melhor com outras pessoas. A gente começa a pensar na nossa estima, como as pessoas nos veem e como a gente vê as outras pessoas. E por fim, a gente tem as nossas realizações pessoais. Depois que a gente tem as necessidades do corpo saciadas, as necessidades de segurança saciadas, de amor, carinho, amizade, a gente tem a moralidade, a criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito e aceitação dos fatos. Seriam as nossas realizações pessoais. Então, a gente começa a pensar um pouco mais em coisas que podemos fazer, coisas que podem nos inovar, nos melhorar, nos aprimorar ou aprimorar a sociedade, aprimorar a relação com os amigos, seja aprendendo a tocar um instrumento novo para fazer um som com os amigos. Enfim, a gente começa a pensar um pouco mais em realizar coisas para mudar o nosso parâmetro de vida, a nossa relação com outras pessoas. A gente começa a pensar um pouco mais numa coisa mais elevada. Como eu disse, um instrumento, um poema, ou e a gente tem essa ausência do preconceito com outras pessoas, a gente começa a pensar mais de uma forma melhor sobre si mesmo e sobre os outros e aceitar fatos, ter uma melhor solução de problemas. A gente começa a pensar um pouco mais nas coisas que a gente pode realizar, seja melhor num aspecto artístico, profissional, como pessoa, enfim. Isso é um pouco da nossa pirâmide de Maslow, né? Então, vai desde o nosso mínimo necessário até o ponto máximo do ser humano. Seria da necessidade de criatividade, da necessidade de ter espontaneidade, de solucionar problemas ou buscar a capacidade de solucionar problemas. Quer ponderar mais alguma coisa, ou De deixar um legado. deixar um legado, Nesse isso mesmo. ponto, aí que você falou, a pessoa já está evoluída, ela constrói teorias, ela já pode se dedicar a fazer algo pela sociedade, a deixar ideias, a deixar alguma forma de legado, né? Aí a questão do status, da realização.
da autorrealização. Agora, você pensa nisso. Quando você está lá embaixo, na primeira, você está brigando pela sobrevivência do dia a dia. Mas quando você consegue ir subindo, né, e satisfazendo as necessidades mais básicas, vai sempre surgindo outra acima. E é bem bacana de ver isso, né? Porque é assim mesmo que nós somos. Pode continuar, Igor, eu vou ficar caladinha aqui. Bom, sobre a pirâmide de Maslow, acho que foi isso. Agora a gente vai ver um pouco sobre as nossas limitações pessoais e conhecer um pouco mais sobre essas limitações pessoais. Nós temos 5 leis, né? Aspas, 5 leis, que são leis das nossas limitações pessoais. A primeira delas são as inconsequentes, que são limitações que podem não nos afetar ou podem, como, por exemplo, pouco senso de estético, ou muito, ter altura, não ter altura, ser baixo demais ou alto demais, ser canhoto. São coisas que podem infligir a nossa vida, o nosso sucesso profissional, acadêmico, enfim, mas que não tem tanto peso. Então, elas vão ter um impacto mínimo. Você ser canhoto é muito improvável de gerar um impacto grande na sua carreira, ou você ser alto, baixo, ou ter pouco senso estético, não andar extremamente arrumado, isso muito provavelmente não será de impacto muito grande na sua vida profissional, acadêmica, pessoal, enfim. A segunda seriam as limitações delegáveis, que seriam deficiências que nós podemos passar para outra pessoa para que elas corrijam em nosso lugar. Como, por exemplo, a falta de cuidado com a casa. Você pode não ser muito cuidadoso com a casa devido à falta de tempo, enfim, mas você pode delegar a outra pessoa para cuidar dessa sua limitação. Seja por falta de tempo, enfim, você pode contratar alguém para fazer a limpeza da sua casa regularmente e manter a sua casa limpa. Seja na desorganização, onde você pode contratar alguém para te auxiliar a cuidar da sua agenda, das suas rotinas, do seu dia a dia. O mau domínio da língua escrita também, dependendo se isso é algo que pode te atrapalhar, você pode contratar alguém para trabalhar contigo, para cuidar da sua ortografia, para cuidar da sua escrita. E 3 são as intransferíveis. Essa já vai ter um impacto maior, que são limitações pessoais que nós não conseguimos passar adiante. Nós não conseguimos contratar outra pessoa para corrigir, para trabalhar, para substituir-nos nessa limitação. São nossas limitações e a gente tem que conviver com elas e encontrar algo para poder sobrepujar ou ultrapassar essas limitações, melhorar elas. Por exemplo, a ginástica. Não tem como você contratar alguém para malhar por você, para trabalhar o seu corpo, para trabalhar o seu espírito. Ninguém nunca vai ir no psicólogo no seu lugar. Isso não vai melhorar o seu estado psicológico. Ou contratar alguém para ir malhar por você. Você não vai melhorar o seu estado físico dessa forma. Então são limitações que a gente tem que conviver com elas e tem que buscar a melhoria ou ultrapassar essas limitações. Seja uma otimização melhor do seu tempo, se é esse o motivo, ou se é algo físico, enfim. A gente tem a segunda lei, que não é possível transpor as limitações que não enfrentamos. Nós temos limitações, seja organização de tempo, por exemplo. Mas se nós não tentarmos mudar, se não tentarmos sobrepujar essas limitações, ultrapassá-las, transpor essas limitações, elas nunca vão ser superadas. Elas nunca vão ser melhoradas, elas nunca vão ser extinguidas se nós não enfrentarmos essas limitações com o intuito de melhoria. A terceira lei é que nossas limitações pessoais atuam em todas as esferas da nossa vida. Se você tem desorganização, você pode ser desorganizado na sua casa, mas muito provavelmente essa limitação vai te afetar em casa, fora da sua casa, porque essa desorganização ela pode ser
levada para o seu ambiente de trabalho. Você pode acabar sendo desorganizado no seu ambiente de trabalho. Isso pode te afetar profissionalmente ou em relação com colegas de trabalho, enfim. A quarta lei é as limitações pessoais estão atreladas às tarefas. Se você tem, como eu disse, um problema com organização, isso provavelmente vai te atrapalhar na realização das suas tarefas. Se você não é muito organizado, não tem uma boa relação com o seu tempo, muito provavelmente você vai se atarefar muito, vai ter dificuldade na realização de tarefas. O barulho da cozinha está ultrapassando aí pelo microfone? Não, tá dando para ouvir. Tá. A quinta lei. Bom, essa lei já é um pouco maior, então eu vou ler aqui ela. Quem tiver menos limitações, vence aqui chegamos ao cerne da superação das limitações pessoais. A recompensa por viver vencer suas limitações, ano após ano, provamos que as pessoas que decidem identificar e eliminar suas limitações pessoais se saem melhor do que aquelas que não tomam essa decisão. É uma questão de física. Quanto menor o fardo que você carrega, mais longe irá. Essa última lei traz esperança. Você pode fazer algo a respeito da sua situação atual e também terá impacto sobre o seu futuro. Mas aqui a situação fica um pouco complicada. Então acompanhe meu raciocínio. Não estou dizendo que aqueles com o menor número de limitações vencem, mas sim que se saem melhor aqueles que aprendem a minimizar ou eliminar limitações significativas. Estas interferem regularmente e causam danos a relacionamentos e a sua capacidade de realizar um trabalho excelente. Aqueles com menos limitações significativas terão um desempenho melhor. Bom, fazendo um breve resumo, a quinta lei diz que pessoas que já tenham um grande fardo provavelmente terão dificuldades em prosseguir na sua vida pessoal, profissional, se elas continuarem carregando esses fardos, enquanto pessoas com menos fardos terão mais facilidade. Mas ultrapassar esses seus limites, melhorar esses seus problemas, pode diminuir o seu fardo e facilitar o seu processo de evolução. O seu dia a dia pode ser facilitado, o seu dia a dia no ambiente de trabalho profissional, pessoal, entre amigos, enfim. Se você tem muitas limitações, se você não enfrenta essas limitações, elas vão pesar no seu dia a dia, elas vão pesar em toda a esfera da sua vida. Bom, a gente tem aqui, a gente já pôde ver um pouco mais sobre as limitações e a gente vai a como superar as limitações. Então, nós teremos que identificar nossas limitações, que no próximo slide eu vou estar ajudando a gente a poder identificar um pouco dessas limitações pessoais. É importante que a gente tenha um pensamento frio e seja capaz de analisar com sinceridade as nossas limitações. Porque se mentirmos para nós mesmos, eu sou ótimo com otimizar meu tempo, não sou desorganizado, mas for desorganizado, mentir para si próprio não muda esse fato. Vai continuar sendo sua limitação e mentir para você mesmo vai só piorar essa limitação. Então, é importante ser crítico e frio ao pensar nas suas próprias limitações. E para ter uma prévia dessas limitações, elas são classificadas como a prova de balas, que é alguém excessivamente confiante, ostra, pouco autoconfiante, docinho de coco, super protetor, crítico, exigente, implacante ou rude demais. Iceberg, pouco afável. Catatônico, paixão, visão ou vigor baixos. Rolo compressor, excessivamente dominante. Tartaruga, resistente a mudanças. Vulcão, agressivo e raivoso. Rápido no gatilho, pouco autocontrole e impossível. Então aqui a gente já tem um pouco dessas limitações classificadas. E agora a gente vai um pouco se identificar com algumas perguntas para você se fazer essa pergunta e refletir sobre cada uma dessas perguntas. Será que eu sou assim? Será que não sou? Será que sou muito? E a busca por essas respostas pode te ajudar a visualizar mais sobre você mesmo e sobre as suas limitações pessoais.
Então, sobre as perguntas, a gente tem algumas. Vou lê-las devagar, e esse slide provavelmente vai ser... A gravação vai estar futuramente, para caso você queira reler. Se for necessário, o slide pode ser colocado em outro lugar, para quem estiver revendo gravado, ou estiver agora vendo presencialmente, para que possa ler com mais calma, enfim. E é bom a Você gente tem ir dificuldade? anotando, né, Igor? Sim, sim, se quiser anotar. Tem que lembrar as pessoas, porque desde o começo a gente fala isso, né? Anota suas respostas, porque se a gente não faz na hora, a gente não faz depois, né? Isso mesmo. Vou ler então a pergunta e dar um tempinho para a pessoa escrever a resposta e a pergunta. Bacana. Então vamos lá. Você tem dificuldade em admitir um erro? Sim, não. Por qual motivo você teria essa possível dificuldade? Então, dá um tempinho para quem estiver escrevendo. Ok, Igor. Você é teimoso? Sim, não, se sim. Tem algum motivo por trás disso que você consegue visualizar? Seja por criação, seja por sua própria opinião, porque você é alguém de sangue forte, cabeça quente. Existe algum motivo? Ou talvez você não seja teimoso. Ok. Sua primeira reação à opinião dos outros é avaliar em que aspectos ela não é precisa. Nesse caso, talvez você seja à prova de balas. Então, caso sua reação à opinião dos outros é avaliar em que aspectos ela não é precisa, talvez você seja alguém autoconfiante. Não seja capaz de perceber uma crítica, ou talvez fique pensando nessa crítica onde ela é falha. Você gostaria de ser mais confiante? O que as outras pessoas pensam de você tem importância? Você tem dificuldades em deixar os seus erros para trás? Nesse caso, talvez você seja uma ostra. As pessoas, às vezes você é incapaz de dizer um não. Você tem dificuldade em dizer o que pensa, o que realmente pensa. Você frequentemente se encontra envolvido em tarefas demais e desgastado. Nesse caso, você talvez seja um dos 5. Você é muito exigente consigo mesmo e com os demais? De modo geral, você é cético com relação a ideias e opiniões? Você se recorda dos erros que outras pessoas cometem? Nesse caso, talvez você seja sim, crítico, perdão.
Já disseram que é difícil entender você? Já se perguntou por que outras pessoas têm relacionamentos mais profundos do que você? Você tem dificuldade em expressar afeto e emoção? Nesse caso, talvez você seja um iceberg. Você precisa se esforçar muito para se motivar? Você protela muito suas tarefas? As pessoas interpretam errado seu jeito descansado de ser? Nesse caso, talvez você seja catatônico. Estar no controle é importante para você? Suas opiniões firmes fazem com que outras pessoas pensem que você não dá ouvidos a ninguém? Você completa as frases de outras pessoas? Nesse caso, talvez você seja um rolo compressor. Mudanças e incertezas deixam você nervoso? Você tem dificuldade em mudar de rumo? Você dá preferência a abordagens testadas e comprovadas? Nesse caso, você seja uma tartaruga. Em desavenças, você tende a dar a última palavra? Suas emoções se intensificam quando você se sente desconfiado? Desafiado? Você se frustra com as pessoas frequentemente? Nesse caso, talvez você seja um vulcão. Você aprecia a espontaneidade? Você toma decisões rápidas? Você fica entediado facilmente? Nesse caso, talvez você seja rápido no gatilho. Bom, essas foram as perguntas. Elas estão divididas mais ou menos na mesma área. Mudanças e incertezas deixam você nervoso, você tem dificuldade em mudar de rumo, e você dá preferência a abordagens testadas e comprovadas? Nesse caso, talvez você seja uma tartaruga. Essas perguntas estão atreladas.
E é importante que você repasse essas perguntas para você mesmo, repense nas suas respostas, porque talvez seja importante para você encontrar as dificuldades e as suas limitações que você talvez não conheça. Algumas somos capazes de perceber, mas outras talvez nem tanto. Alguma Ô, consideração? ô Igor, você pode voltar naquela página lá com todos os nomes assim na sequência para a gente identificar? Isso, a anterior. Uhum. Isso. É porque às vezes a pessoa leu lá ostra, mas esquece que é pouco autoconfiante. Fechado como uma ostra, né? Catatônico, tudo baixo, né? Sem energia, sem disposição. Uhum. Tartaruga resistente a mudanças. Vulcão agressivo e raivoso. Rápido no gatilho. Pessoa que tem pouco autocontrole, é uma pessoa impossível. Ok, alguém tem alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa? Quer que eu volte a algum lugar aí? Para mim já tá bom, já vi o que eu queria. Não deu tempo de responder todas, né? Então, tem que rever, a não ser que a gente faça aqui com alguém, eu respondo, ou alguém outro responda. Ô, Igor, depois a gente pode enviar isso, né? Esse material para Sim, tu. está salvo aqui. Eu posso mandar até o slide para quem quiser ver as perguntas. Se quiser a pergunta em formato de texto. Beleza. Então, tá. Você gostaria, Marcelo, de falar as suas? Então, pode seguir, Igor. Foi isso. O meu é um pouco Bom, da se, identificação, as se, limitações. Igor, se servir de exemplo, eu posso responder, porque eu estava printando a tela aqui, não dava para responder. Bom, pode, fica à vontade. Quer falar um pouco das suas respostas? Você tem dificuldade em admitir o erro? Não. Você é teimoso? Sou. Sua primeira reação à opinião dos outros é avaliar em que aspecto ela não é precisa? Nesse caso, você é a prova de bala. Sim. Você gostaria de ser mais confiante? Sim. A gente pode ir primeiro nos primeiros ali, olha só. Você não tem dificuldade de admitir um erro, correto? Você não é Aham, teimoso é isso. e a primeira Não, eu reação, a sou opinião teimoso. é Sou, sim. teimoso. E a Então, sua primeira reação, a opinião dos outros é avaliar em que aspectos ela não é precisa. sim. Então, talvez Talvez você seja você um pouco a seja prova de balas. isso, e talvez seja interessante você pensar nisso aí como características. Elas estão te ajudando, elas estão te levando para frente, elas estão te ajudando em quê, né? Você gostaria de ser mais confiante? Em alguns momentos, em algumas coisas. Então, sim. O que as outras pessoas pensam de você tem importância? Sim, claro. Você tem dificuldade em deixar seus erros para trás? Não, não. Para mim, errou, passou. Você tem Novamente, dificuldade? Pode falar. novamente, né? Duas das três perguntas, você acabou respondendo com sim, então talvez você seja uma ostra, pouco autoconfiante. Você tem dificuldade em dizer o que pensa? É, Não. teve uma quebra de linha ali, na verdade tem outra pergunta ali em cima, que às vezes você é incapaz de dizer não. Às vezes eu sou incapaz de dizer não, às vezes eu sou incapaz de dizer não. É sim. Uhum. Você tem dificuldade em dizer o que realmente pensa? Não. Eu falo muito, falo pelos cotovelos. Você frequentemente se encontra envolvido em tarefas demais e desgastado? Algumas vezes. Bom, então, das três perguntas, uma sim, uma Só um não e uma minutinho, talvez. Igor. Só um Oi? minutinho. A última do talvez sim é pela dificuldade de dizer não ou por escolha, porque realmente parece serviço demais e isso é bom para você e você acaba dizendo sim.
Sim, é exatamente. É por aí. O É, caminho é esse. então a resposta não é, a resposta aí seria não, porque você não fala não pela incapacidade de dizer não, você fala não porque é conveniente para você. Sim, exatamente. Que é conveniente, pode ser conveniente também, né? Sim, Você é muito exigente consigo mesmo e com os demais? Sou, muito. Eu sempre acho que alguém tem que saber igual ou mais do que eu. Estou sendo sincero, hein? De modo uhum. geral, você é cético com relação às ideias e opiniões? Sou. Sou questionador, cético, vou lá conferir. Você recorda dos erros que outras pessoas cometem? Neste caso, você talvez seja crítico. Recordo o Para as erro. três aí você respondeu um sim, então acho que é mais propício a ser crítico mesmo. É, Não vou fazer nada que você não goste, Marcelo, não vou, porque você não ué, esquece. mas eu Não vou acho que cometer nenhum erro, porque você não esquece, não vou cometer nenhum erro, tá? não, não, mas é isso é muito íntimo, né? A gente não Sim, debate isso, né? A gente não precisa debater isso, é o que eu penso que vale, né? sim. Não, guardei sim, me deixou para trás, me deixou no vácuo, isso eu acho que é normal. Não adianta fazer graça e mostrar o que eu não sou. Já Não, eu estou disseram achando isso que, ótimo. Estou achando isso ótimo, porque normalmente as pessoas não gostam de participar, igual você está fazendo, para que outros vejam, porque as pessoas têm muito pouca autoconfiança, elas não querem ser julgadas de maneira alguma. E você está sendo honesta, isso é bacana. já disseram que é difícil entender você já quase todo dia. Deixa eu passar aqui para você. Falou. Já se perguntou por que outras pessoas têm relacionamento mais profundos que você? Não, não me preocupo muito com a profundidade com quem tem relacionamento, não. Você tem dificuldade em expressar afeto e emoção? Nesse caso, talvez seja um iceberg. Não, eu não tenho dificuldade em expressar afeto e emoção quando vale a pena. Né? Mais ou menos como lógica. Sim, então, né? Você precisa se esforçar muito para se motivar? Não, eu procuro coisas para me motivar. Se está chato, eu mudo. Você protela muitas tarefas? Não, eu até antecipo. As pessoas interpretam errado o seu jeito, descansado de ser? Nesse caso, talvez seja. Não, eu não sou descansado. Ninguém nunca me interpretou, até ao contrário. Estar no controle é importante para você, depende do que, né? Mas é importante sim estar no controle. Suas opiniões firmes fazem com que outras pessoas pensem que você não dá ouvidos a ninguém? Sim, com certeza. A grande maioria afasta, porque quando eu dou uma opinião, aí não sei por quê, né? Talvez seja o jeito que eu falo. Você completa as frases de outras pessoas? Nesse caso, talvez seja. Não, não completo, não. Mudanças e incertezas deixam você nervoso? Sim, desde que eu me conheço por gente, a gente vive mudança e incerteza e sempre fico tenso, né? Vocês que já me conhecem há algum tempo, mais a Juliana e a professora, já sabem que as incertezas me deixam nervoso. Você tem dificuldade em mudar de rumo? Não. Se tiver que mudar, eu vou mudar. Você dá preferência à abordagem testada e aprovada? Sim, claro. Tudo que para mim é aprovado e testado é mais confiante. Em desavenças, você tende a dar a última palavra? Não. Eu sempre deixo o pau quebrar e alguém vai chegar um deixa disso e vai resolver. Então, eu não quero resolver. Suas emoções se intensificam quando você se sente desafiado? Sim, intensifica. Porque é um desafio, é uma concorrência, para mim, eu encaro dessa forma. Você se frustra com as pessoas frequentemente? Frustrar com pessoas depende das pessoas, mas frequentemente, em casos de trabalho, relacionamento,
eu me frustro. A expectativa que a gente cria é muito alta em relação daquilo que a gente recebe de troca, penso eu. Você aprecia a espontaneidade? Claro, a pessoa espontânea ela é muito boa de conversar, muito boa de trabalhar. Você toma decisões rápidas? Tomo, tomo. Tomo no trabalho, na vida pessoal. Você fica entediado facilmente? Não, não. Como tem muita coisa para fazer, eu não fico entediado, não, eu fico cansado. Fechou? Fechou. Bom, respostas bem sinceras aí. E eu acho bastante coisa para refletir, tanto nós quanto você. É. E, bom, eu acho que é só, né? Eu acho que já tem alguma coisa para falar, Vilma? Não, agradeço a disponibilidade do Marcelo. Achei muito Uhum. bacana da parte dele de contribuir, bacana mesmo. E não tenho o que acrescentar, não. Podemos já aproveitar que o Marcelo estava falando, né? Vamos deixar o Marcelo continuar, então? Sim. Pode ser, Eu, Marcelo? eu vou agora para o espetáculo? Ah, não acredito. O palco é seu, todinho. Só um momento que eu estou abrindo o texto. Na semana passada, nós fizemos aqui uma abordagem a respeito de... Um momento. Autoestima. Então, devido ao horário, né, não deu para estender muito, e hoje eu vou apresentar somente na fala um outro ponto de onde eu parei para uma outra ferramenta para você desenvolver a sua autoestima. E depois que eu coloquei a frase agora, vá lá e faça, a segunda é outra forma de você desenvolver sua autoestima, que é o carisma. Muitas pessoas acham que isso é um dom divino, né? E eu como sou meio cético, eu acho que tudo que é treinado pode ser repetido, tudo que é desenvolvido, a mente aprende. Acho que o carisma também pode ser feito dessa forma. A grande verdade é que as pessoas carismáticas são vistas como superiores, como se tivessem superpoderes. Todos notam e querem estar perto de quem tem carisma, mesmo que finjam que não querem. Isso é uma pura verdade. A pessoa carismática, inevitavelmente, parece que é um imã, é um atrativo, ela atrai a pessoa, né? Agora, isso não é um dom divino, não é nada disso, não. Para quem gosta do Karnal, o Karnal fala que tudo que você senta e fala, eu vou fazer e treina, você acaba conquistando. Eu acho que o carisma também. Então, as habilidades que você pode desenvolver que te capacitam a ser carismática é fazer com que as pessoas gostem de você. Ser convidado para os melhores eventos, isso é um ponto positivo. Tornar-se um líder onde quer que esteja. Ter relacionamentos amorosos ou profissionais incríveis. Tudo isso entre aspas, tá, gente? Criar relacionamentos e parcerias profissionais que ajudarão você a crescer em seus negócios, carreiras e ganhos. Fazer com que as pessoas gostem de você, isso é uma coisa assim, muito difícil, porque pelo carisma, às vezes a pessoa começa a te odiar ou começa a te ver com olhos diferentes. Ser convidado para os melhores eventos, você tem que ser uma pessoa sociável, você tem que estar envolvido com o meio. Tornar-se um líder, onde quer que seja, é muito difícil, porque também hoje em dia a gente tem que se preparar para ser líder. Você tem que ter o conhecimento de vida e o conhecimento específico da sua função.
ter relacionamentos amorosos ou profissionais incríveis. Essa palavra incríveis, para mim, não existe muito. Você pode ter relacionamentos amorosos e profissionais satisfatórios. Incríveis, eu acho que é já um exagero. Criar relacionamentos e parcerias profissionais que ajudarão você a crescer nos seus negócios, dependendo do seu negócio, da sua carreira e dos seus ganhos, né? Isso é muito relativo no meio de onde você está. Isso porque tudo gira em torno de habilidades sociais. Tudo isso aqui é habilidades sociais. Nada acontece ao acaso. Você tem que treinar, treinar, treinar. Agora, como fazer? O ser humano, somos criaturas sociais. Quanto mais você conquista as pessoas, mais você é visto como um líder. Mais as pessoas seguirão você em áreas da vida. Tá, tudo bem, dependendo da área, né? Quando você adquire maestria nesta área, seu sucesso e satisfação na vida alcançarão um novo patamar. As principais áreas para você ser uma pessoa sociável, uma pessoa carismática, a habilidade que você precisa desenvolver, a número 1 é causar boa impressão cumprimentando confiantemente. Eu acho que isso aqui é uma das principais leis da vida da gente. Eu morei em cidades, em lugares que tirar um bom dia da pessoa, você tinha que dar uns R$ 100 para ela, né? Então, causar uma boa impressão cumprimentando ou falando com pessoas confiantemente. Manter conversas interessantes, se conectar às pessoas facilmente. Se integrar facilmente a grupos e ficar confortável em ser o centro das atenções. Ser o centro, não digo, mas eu digo você atrair a atenção para o centro, que é você. Quando estiver fazendo isso facilmente, as pessoas o verão como alguém carismático e autoconfiante. Contratarão você, farão negócio com você, trabalharão com você e etc. Isso é pura verdade. Agora vamos esmiuçar o passo 1, que é cumprimentar de forma confiante, né? Seja no evento pessoal, profissional ou encontro social, a forma com que você cumprimenta as pessoas faz toda a diferença em como eles o verão. Cumprimentar as pessoas é simples e é a parte mais fácil de desenvolver. Para algumas pessoas é simples, nem para todas as pessoas isso é fácil. Se aproximar de um desconhecido e apertar a mão dele, talvez seja a coisa mais difícil do mundo para muitas pessoas. O maior obstáculo para cumprimentar de forma correta é não saber o que dizer ou falar, mas o medo. O medo de se aproximar, o medo de ser visto, o medo de não saber conversar, o despreparo, tudo isso leva a pessoa a não conseguir chegar a se relacionar num grupo específico, principalmente um grupo mais qualificado. Medo de ser visto, de ser julgado, de ser desaprovado. A maneira mais fácil de lidar com isso é praticando, fazendo. Como fazer? Comece a cumprimentar as pessoas conscientemente, no mercado, na farmácia, na porta do seu prédio, o vizinho, o carteiro, todo mundo, né? Eu já tinha falado isso em outro encontro, que isso é uma das técnicas para você tratar também a fobia social. Comece a cumprimentar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, eu não sei o nome. Ah, eu tenho medo. Começa cumprimentando uma pessoa, depois 2 pessoas. Nesse relatório, ele fala para cumprimentar 15 pessoas por dia. Mas acho que esse número fixado não fornece nada para nós, porque a gente tem que começar em passos que você tolera. Então, pode começar com 1, depois com 2. Eu conheço gente que eu convivo há 20 anos, por exemplo, e se ela trocou 1 ou 2 bons dias comigo, foi muito. Simplesmente diga, olá, como vai? Tá tudo bem? Isso irá construir um músculo de confiança em cumprimentar as pessoas. Você não precisa ficar ali batendo papo, falando de novela, política ou futebol. Não. Só cumprimentar, fazer o que você tem que fazer e ir embora.
E não esperar o retorno, não espere que cumprimentem você. Seja o primeiro a dizer oi. Faça isso nos eventos, nas festas, nas reuniões, comece a cumprimentar conscientemente. Algumas dicas de como fazer isso confiantemente. Faça contato visual e sorria. Fale com a voz confiante, uma tonalidade que transmita calma e poder. Volte a sua atenção totalmente para a pessoa que está cumprimentando. Caso a outra pessoa não te dê muita atenção, pense, ela não sabe cumprimentar confiantemente, porque o erro está daqui para lá e de lá para cá também. Outro detalhe que eu quero colocar aqui é chamar a pessoa pelo nome ou pelo título. Quem tem título, médico, advogado, professores, eles gostam de colocar o título antes do nome. Não é pecado nenhum, né? Mas quando a pessoa não é chamada pelo título, ela tende a não te observar. Quando você cumprimenta, bom dia, doutor fulano, bom dia, professora Vilma, ela olha para você. Agora, tira o título para você ver. Isso é uma forma de persuasão. Beleza? Como criar conversas interessantes? Uma das melhores formas de criar conexões poderosas é fazer com que elas sejam interessantes, seja profissionalmente, relacionamento amoroso, network, as pessoas irão querer ter um tempo junto com você, desde que a sua conversa seja interessante, né? Ou divertida, ou tiverem algum ganho de outra forma, por que eles fariam isso? Tá? Isso aqui é muito difícil, sabe, gente? Porque você estabelecer uma conexão com uma pessoa, por exemplo, que é mais habilitada com você, talvez não tenha um início, um start nessa conversa que vai te levar a uma amizade, por exemplo. E a melhor maneira de garantir que as pessoas estão gostando de falar com você é se você estiver gostando também. Ou seja, se houver reciprocidade, se estiver interessado, curtindo o momento, etc. O autor dá aqui algumas dicas a respeito para tornar uma conversa interessante. A primeira, pergunte sobre o que eles realmente gostam. Ao invés de dizer algo para apenas manter a conversa, realmente preste atenção no que eles estão dizendo e veja o que é interessante para você. Então, comente e pergunte mais a respeito do assunto. Por exemplo, digamos que alguém fale, o último final de semana eu fiz minha mudança de apartamento. Ótimo, né? Já puxou conversa, dali você vai. Esse talvez não seja o assunto mais interessante do mundo, né? Como mudanças, carregar móveis e caixas, etc. Mas você pode encontrar no meio do tema um assunto que interessa para você e direcionar a conversa. Por exemplo, sei que mudança é sempre um desafio e muitas vezes trabalhoso, mas é neste momento que encontramos coisas, ele colocou velhas, mas eu coloco aqui antigas, que não usamos mais, não é mesmo? Eu mesmo vivo encontrando coisas antigas, vendendo pela internet, não colocaria essa conexão. Coisas antigas através, e vou guardando, nem sabia que tinha, etc. Você encontrou alguma coisa assim na sua mudança e a conversa vai trilhando. A pessoa não poderá falar sobre algo que você direcionou e a conversa fica um ganha-ganha. Todos ficam satisfeitos. Com certeza ele vai gostar. Se você está gostando, ele vai gostar também. A regra de ouro: ouvir. Ouça atentamente e pare de pensar que você dirá na sequência. Confie em si mesmo. Não precisa ter em sua mente toda a conversa, nem ficar preocupado com o que dirá na sequência. Essa estratégia de pensar em tudo que irá dizer só deixa você ansioso e mata sua espontaneidade, tornando a conversa tensa. Ao invés disso, relaxe,
respire. Isso é em qualquer diálogo, inclusive nesse que nós estamos travando aqui. Ouça com atenção o que a pessoa está dizendo, com real interesse de aprender algo. O segredo é colocar o foco na pessoa, no externo, analisando com interesse o que ela está dizendo, como ela está sentindo, como está a motivação dele ou dela, excitado ou não, animado ou não, triste ou não. Quando você coloca seu foco externamente na outra pessoa, na hora certa, sua conversa flui naturalmente. Quanto mais presente você possa se tornar, mais relaxado e confiante em si mesmo, mais você terá para dizer. As perguntas saltarão naturalmente em sua mente. 3. Retire os filtros e libere sua criatividade. Sempre que você fica sem algo para dizer ou ter a sensação de travar, isso é um sinal de que os seus filtros estão muito ativos. Os filtros são os mecanismos do seu cérebro que escaneiam o que você tem para dizer e fazem de tudo para que você seja apropriado. Isso é muito importante. A gente fica passando filtro em tudo, medindo palavras. É claro que você não pode ser excessivo, mas é uma apropriada assim, relaxado. Então, respira, né? E nem sempre pensando em tudo que vai falar. Essa é uma parte muito importante e útil para você. Ela ajuda você a ser alguém normal e não dizer para alguém que você acabou de conhecer que ela tem um nariz enorme. Não, você não vai dizer isso. Porém, muitas vezes, seus filtros são muito perigosos. Isso faz com que você não libere sua criatividade, não demonstre ao mundo coisas engraçadas, interessantes e cativantes que você tem a dizer. Isso faz com que você fique nervoso e desconfortável. Isso é transmitido para as pessoas, é notório. A pessoa, quando perde o controle num diálogo, mesmo que seja um diálogo amistoso, que seja uma coisa sem muito interesse, acaba atraindo desinteresse. A forma de fazer isso é baixando o nível dos seus filtros, mudando o nível de escala, né, para baixo dos seus filtros. Não se preocupe, você não precisa desligar completamente o seu filtro. É só mantê-lo no nível mais baixo. Então, da próxima vez que estiver em uma conversa, e ideias e perguntas surgirem à sua mente, ou lembre de algo relacionado ao tema que estão falando. Diga, simplesmente fale, dialogue. Não é um debate, não é uma apresentação de trabalho de conclusão de curso, nada disso, é só um diálogo. Não filtre tanto, mantenha um bom senso, mas não seja tão rígido consigo mesmo. Você vai perceber que o nível do seu filtro não estava tão bem ajustado, pois geralmente somos muito críticos. Tentamos provar aquilo que já acreditamos. As pessoas querem conhecer você, sua essência. Quanto mais elas conhecem quem você realmente é, mais elas confiarão e gostarão de você. As pessoas gostam de presença, elas gostam de espontaneidade. Espontaneidade está muito ligada àquele começo que eu falei, que é você vai numa padaria, bom dia, chama pelo primeiro nome, se você conhecer a pessoa, Joaquim, Manel, Maria, como é que vai? Está tudo bem? Está tudo bem. As coisas funcionam assim. Tome o risco, meu amigo. Salte da piscina dos relacionamentos e baixe seu filtro. Haverá alguns momentos de desconforto, alguma piada que ninguém vai rir, alguns momentos confusos, mas quem se importa? Se você ficar se importando demais com isso, você vai perder o controle. Você pode lidar com isso, você vai sobreviver, e é nessa hora que a mágica acontece. Você então começa a perceber
que aquilo que te preocupava tanto não é tão relevante. Você relaxa e aproveita mais as interações e verá que vale o risco. Bom, eu vou pegar aqui um gancho para o tema de hoje, que é a autoliderança baseado naquilo que eu falei, né? Então, são alguns passos que você, além de ser carismático, organizar a sua vida, existem alguns passos para você desenvolver a sua autoliderança. Para quem não sabe, a autoliderança é a capacidade de liderar, de se liderar e motivar-se a alcançar seus objetivos e sonhos, além do relacionamento pessoal, é claro. É uma habilidade importante que pode ajudá-lo a alcançar o sucesso na vida. A autoliderança envolve definir objetivos, desenvolver um plano de ação e tomar ações para alcançar esses objetivos. Também inclui gerenciar pensamentos, acabamos de falar nisso, emoções e comportamentos para atingir o resultado desejado. As estratégias de autoliderança podem ajudá-lo a manter o foco, permanecer motivado e fazer progresso para alcançar seus objetivos. A autoliderança pode ajudá-lo a se tornar um melhor líder em várias áreas da vida, como trabalho, relacionamento ou desenvolvimento pessoal. Quais são as principais estratégias que eu encontrei? A primeira delas é para você deixar claro, nós falamos no último encontro, as metas e os objetivos claras e alcançáveis. Né? Eu vou ganhar 1 milhão em um mês. Você não vai ganhar. Certifique-se de que suas metas são específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e oportunas. Né? Tudo isso está atrelado ao nosso conhecimento, à nossa formação, ao nosso meio, né? Ao nosso trabalho, claro. 2, desenvolva um plano de ação. Importantíssimo. A maioria das empresas, dos empresários, microempresários, não tem um plano de ação. Divida suas metas em etapas menores e alcançáveis e estabeleça um cronograma para concluí-las. E esse cronograma também é um cronograma que você vai repetir várias vezes, correto? Não é aquele cronograma que é cravado. Tome uma atitude. Tome as medidas necessárias para atingir seus objetivos, por menores que sejam. Né? O objetivo pode ser pequeno. Eu tenho que melhorar minha língua, meu falar, meu escrever. Faz um curso, faz qualquer coisa. É uma medida, anota lá. Monitore o progresso, acompanhe o seu progresso e use o feedback para ajustar seu plano de permanecer no caminho. O feedback você pode colher com todo mundo. Né? O feedback você vai colher com a família, com os amigos, com os clientes, com todo mundo, com os professores, com todo mundo. Mantenha-se motivado. Né? Na apresentação do Igor, falamos de motivação, algo que motiva e desmotiva. Lembre-se, porque você definiu a meta e use uma conversa interna positiva. Essa conversa interna, ela acontece sempre de você para você, não é de você para o mundo. Positiva, conversa interna positiva para continuar, não é para desistir. E número 6, e o último, reflita e aprenda sobre sua experiência para aprender como ser um líder melhor no futuro. Com essas 6 etapas, eu termino a minha apresentação de hoje. Se alguém quiser comentar, perguntar, falar, eu estou à disposição. São 8h30, em Brasília. A gente fala também. Muito bacana, Marcelo. Então, como a gente anunciou logo no começo,
né? O tema de hoje é autoliderança. Tudo que a gente fez até hoje, nos seminários, para te trazer aqui, tinha como foco esse tema, né? Você se conhece, você se torna uma pessoa melhor. Você se conhece, identifica as fraquezas e as forças, né? Consegue superar as suas forças, as suas fraquezas, as suas limitações, as emoções negativas, falamos disso também. Rever seus registros de amor, como nós fizemos no sábado, e fortalece seus pontos fortes. E enquanto o Igor, né, nos fez ver algumas das nossas limitações e deu dicas de como superar as nossas limitações, né, ultrapassar o ponto que a gente está para um ponto que a gente pode ficar melhor, ser melhor. O Marcelo trouxe, então, essa liderança carismática, ser um líder na sua vida te ajuda a ser um líder para outras pessoas. Você se torna modelo de quem conseguiu superar limitações, de quem conseguiu dar um passo à frente. E nós estamos falando da pessoa que a gente é. Quando a gente se torna uma pessoa melhor, quando a gente consegue se transformar na nossa melhor versão, né, que é uma expressão muito usada, e se torne a sua melhor versão. É isso que a gente tem proposto aqui. Mas se tornar a sua melhor versão, não superficialmente, mas se olhando. A gente tem trazido ferramentas ao longo desse ano exatamente para isso. Você se olhar, você se conhecer, identificar aquilo que você precisa mudar e ter dicas bacana. O Igor trouxe dicas pontuais, o Marcelo também, e nós usamos várias ferramentas nesse tempo todo para que você veja que mudança só acontece na prática. O autoconhecimento, todo o processo de mudança, de crescimento, ele exige uma prática. Ele exige que você coloque em prática. E se você quer, você pode voltar em gravações anteriores para reforçar isso em você. Buscar alguma coisa que você deixou passar, alguma ferramenta, algum momento que você não esteve presente, buscar se ver, se olhar novamente. Enfim, eu vou fazer o seguinte agora, para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou parar a gravação. Eu vou parar a gravação. Deixa eu lembrar aqui onde eu faço.